Acho que a Alemanha mereceu, já era apontada como uma das favoritas, uma das forças e só fez confirmar isso durante a Copa. Foi merecido e era realmente a seleção mais forte desde o início e com toda a simpatia, né, com toda a interação que a Alemanha teve em solo brasileiro, acho que até coroou ainda mais esse título. A Alemanha vem de duas frustrações em Copas, em 2006, 2010, 2 vezes terceiro lugar, e se preparando. E preparando essa geração. Esses mesmos jogadores que foram campeões, tetracampeões do Maracanã, estiveram também em 2006, boa parte deles, em 2010 também. Então, uma geração preparada para isso e criou-se toda uma estrutura para montar um bom time, para dar condições para esses jogadores fazerem a Copa que fizeram. A Argentina foi valente, teve chance até de ganhar o jogo, mas prevaleceu o futebol alemão bem encaixadinho, certinho, bem montado, bem estruturado e preparado para ganhar a Copa. Foi vencida pela melhor seleção, a seleção que mais se preparou. A própria Alemanha ficou em torno de 55 dias se preparando. Foi a seleção que mais tempo teve nesta Copa do Mundo treinando e se preparando para a disputa. E realmente dentro de campo foi a seleção que apresentou o melhor futebol. Ninguém esperava que a Costa Rica ia surpreender tanto, ia ter um futebol tão bom e por pouco não chegar nas fases finais entre os melhores times da Copa. Teve, para mim, o melhor goleiro da Copa. Para mim, o melhor goleiro do mundo ainda é o Neuer, da Alemanha, mas o melhor goleiro da Copa foi o Navas, da Costa Rica. Mas não dá para, infelizmente, né, não dá para colocar a Costa Rica, na minha opinião, como a grande surpresa por causa do 7-1. Por mais que o futebol alemão fosse superior ao futebol brasileiro, 7-1 em Copa do Mundo é para um jogo Brasil e Zâmbia, Alemanha e Zâmbia, não dá para pôr Alemanha e Brasil 7-1. No meu entender, a maior surpresa foi a seleção da Costa Rica, que participou de um grupo onde tínhamos 3 campeões mundiais disputando a competição. Além disso, ela era a única seleção teoricamente frágil do grupo, conquistou a sua classificação em primeiro lugar e foi eliminada da Copa do Mundo nos pênaltis, ou seja, ela deixou a competição invicta, sem conhecer aí a derrota em nenhum dos seus 5 jogos realizados na Copa. Eu acho que foi a Copa funcionar. Eu te confesso que eu esperava que íamos ter muitos problemas em relação à mobilidade, em relação aos estádios estarem realmente prontos, ou tipo, assim, de aparecer falhas nas arenas durante os jogos, e no fim funcionou. Eu era da turma dos pessimistas, porque você via a Copa chegando e o estádio não estava pronto, e é uma pena que tenha que ser assim, em cima da hora, mas funcionou. E não acho também que tem que ser comemorado e tem que ser exaltado do jeito que está sendo falado a Copa das Copas. Acho que tem que fazer um balanço agora do que funcionou, do que poderia ter sido melhor, do que foi improviso, porque claro que teve improvisos para fazer dar certo. É fazer uma avaliação mesmo, porque as Olimpíadas estão aí e estão atrasadas também. Provavelmente vai dar certo, vai ser a Olimpíada das Olimpíadas, mas que seja realmente um evento de excelência e que nesses 2 anos corram atrás sem ser em cima da hora. O Brasil não demonstrou nenhum grande futebol em nenhum dos seus 7 jogos na Copa do Mundo. Não foi só a derrota para a Alemanha, não foram só os 6 minutos que o Felipão tentou pregar que houve um apagão e por isso o Brasil acabou perdendo para a Alemanha, não. Se você analisar desde o primeiro jogo, até o primeiro minuto do jogo contra a Croácia, até o último minuto da partida contra a Holanda, o Brasil em nenhum momento fez um grande futebol. É importante tirar o lado positivo disso, que algumas medidas precisam ser tomadas para melhorar o futebol brasileiro daqui para frente, como a Alemanha fez desde 2002, quando perdeu a final para a seleção brasileira. Não dá para esperar do Filipão muita técnica, muita tática, muita visão de jogo. O Filipão sempre foi um treinador motivacional. E nem isso a gente viu nessa seleção. Infelizmente, nós caímos no conto da Copa das Confederações. Quando o Brasil vence a Espanha muito bem e nós já comemoramos. Temos um time para a Copa do Mundo. Não temos um time preparado para a Copa do Mundo. Precisa mudar. O ciclo do Filipão acabou e isso o 7-1 já decretou. Precisamos de um novo treinador com uma nova visão de jogo, mas principalmente o que faltou para essa seleção. Para a seleção brasileira, não para esse time, mas continuidade e trabalho. Sempre que tem um tombo desse tamanho,
a hora de se levantar é se levantar com autocrítica. A comissão técnica que foi dissolvida agora já é o primeiro sinal, mas espero que a próxima não venha com a mesma filosofia. E quando eu digo isso é em relação a planejamento de amistosos. O Brasil joga muito em Miami, em Londres, eu acho que para começar tem que jogar nos estádios da Copa. Os tais elefantes brancos serão menos elefantes brancos se receberem a seleção brasileira em seus amistosos. Se vai ser técnico estrangeiro ou não, eu acho que a coisa vai muito além. Personificar no técnico da seleção brasileira a solução dos problemas é muito simplório. Se você analisar, o Brasil vai ter que correr muito em busca de soluções para alguns estádios que poderão se tornar alguns elefantes brancos, vide Amazonas, a Arena Pantanal, o próprio estádio de Brasília, um belíssimo estádio, mas que não tem futebol para enchê-lo pelo menos uma única vez no ano, se não for por clubes de outros estados indo jogar até lá. Mas eu acho que o futebol brasileiro, essa derrota para a Alemanha, mexeu um pouco na ferida do torcedor. E talvez esta derrota tenha sido importante, sim, para iniciar essas mudanças que são necessárias aí no futebol brasileiro. A melhoria do transporte, melhoria em aeroportos, isso não teve. Mas o grande legado dessa Copa, na minha opinião, foi até antes da Copa, né? As manifestações, o protesto, o povo brasileiro parando, pensando e reivindicando. Fora a lição que a gente teve dentro de campo, né? A lição de que não basta ter talento, tem que trabalhar e tem que saber trabalhar, porque senão não adianta. A gente vai ver um abismo do tamanho de um 7-1. Que a gente ia receber bem, ia receber com carinho os estrangeiros, isso já era sabido. Eu acho que fica como legado que a gente pode transpor para a nossa convivência interna todo esse jeito acolhedor. A gente ainda tem muitas diferenças internamente, muitos preconceitos. O que está mais aflorado hoje em dia é o preconceito social. Tem alguns viadutos novos, tem algumas avenidas, algumas facilidades, aeroportos reformados que ainda vão terminar as obras, mas eu acho que isso é pouco perto do que a gente pode ter de hábitos e de consciência.